Glória a Deus, graças a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Amém, meus irmãos. Louvado e engrandecido é o nome de Deus. Ô glória! Santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos. Ô glória! Louvado seja Deus. Irmãos, tem alguém ao vivo online, meus irmãos? Amém, meus irmãos. Fazer um estudo aqui sobre jejum, meus irmãos. Eu estava conversando com o nosso irmão Tiago Souza e realmente o homem de Deus, ele tem que buscar a Deus com rogos, orações e jejum todos os dias. Eu acho, irmão, particularmente, se o homem ficar sem jejuar um dia e sem orar, particularmente por toda a experiência que eu tenho com Deus, eu acho que o homem de Deus desviou. Amém, meus irmãos? Para mim, desviou. Porque verdadeiramente o homem tem que ter um compromisso com oração e jejum. Amém, meus irmãos? Verdadeiramente. Então eu busquei vários versículos aqui, irmão, para nós tentar entender mais e mais o jejum da Bíblia. Amém, meus irmãos? Nós temos que entender mais. O irmão Tiago falou uma coisa que eu já tinha conversado com vários irmãos das antigas e eles tinham me falado, mas o irmão Tiago diz que é segundo os cientistas, que se o homem aguentar ficar até 24 horas sem comer, depois ele não sente mais fome. Você vê que a Bíblia fala assim: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então quer dizer que isso é bíblico. Até os cientistas descobriram isso. Que se o homem aguentar ficar 24 horas sem comer, nem beber, o resto ele tira de letra. O difícil é as primeiras 24 horas. Aí você entende o porquê do versículo: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O próprio Tiago Souza, ele tem experiência própria, porque ele busca a Deus muito com jejum. Primeira glória a Deus. Abriu o Google Chrome. Amém, meus irmãos? Então, sim, não pode falar, sim, eu te entendo. Nós vamos chegar lá também, minhas irmãs. Nós vamos chegar lá também sobre isso aí. Realmente, mas tinha os jejum proclamado. Nós vamos chegar, nós vamos estudar isso tudo. Tá tudo preparado aqui os versículos, missionária Sam. Tá tudo preparado os versículos, porque realmente tinha um jejum proclamado que o povo proclamava e tinha o jejum não proclamado. Tem os dois tipos de jejum, presta atenção, eu vou explicar. Amém? Então, meus irmãos, minha própria esposa e tudo, minha esposa, meus irmãos, nunca me falava quando estava jejuando, eu que reparava. Minha esposa, quantas vezes ela jejuou 24 horas, ela só parava de 6 às 6 da noite, ela parava, comia e voltava. Eu falava, meu Deus do céu, minha esposa tem força demais. E ela lactante, meus irmãos. Minha esposa lactante. Ela jejuava de 6 às 6, o jejum dos judeus. Aí ela parava, comia e voltava ao jejum de novo. Aí ficava o outro dia todo. Aí chegava às 6 horas de novo, ela parava, comia e voltava. Minha esposa fazia isso, era direto, era 7 dias direto. Amém, meus irmãos? Tem muitas pessoas de fé, meus irmãos, ainda. Amém, meus irmãos, que jejuem e buscam a Deus. Então nós vamos aprender um pouco sobre o jejum. O próprio Paulo, você pode olhar que quando ele estava naquele navio, se eu não me engano é Atos 21, Atos dos Apóstolos, capítulo 21, e que eles consideravam ele como um Deus, que eu estava conversando com o Tiago agora no Zap, o pastor Tiago me lembrou desse versículo. Amém, meus irmãos? Você pode olhar que ele ficou no barco sem comer. E o próprio anjo foi lá. O próprio anjo foi no barco libertar. Então quer dizer, meus irmãos, que se Jesus ficou 40 dias e 40 noites sem comer, presta atenção. Por isso que os anjos foram lá ajudar ele, porque ele ficou impossibilitado. Porque ele estava como um homem. Se Moisés não comeu nem bebeu, Jesus também não comeu nem bebeu, meus irmãos. Isso é fato.
Porque nós vamos aprender isso tudo agora nos versículos. A Bíblia é clara, Moisés não comeu nem bebeu. Jesus é muito maior que Moisés. Amém, meus irmãos? Vamos aprender isso agora. Amém, meus irmãos? Vamos lá? Irmãos, o primeiro versículo que eu queria compartilhar com vocês é o versículo de Isaías, capítulo 58, versículo 4. Diz assim, olha: se o jejum termina em discussão e rincha, brigas, socos brutais, vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida do alto. Está em Isaías 58, 4. Amém, meus irmãos? Fala assim, ó, se seu jejum termina em discussões e rincha e em brigas e socos brutais, como vocês podem jejuar como fazem hoje e esperar que sua voz seja ouvida do alto? Então quer dizer que o jejum nós temos que correr de confusão. Correr de confusão. Confusão com parente, confusão com esposa. Porque o diabo, irmão, o diabo precisa de um corpo. Presta atenção, uma das coisas que nós temos que observar no jejum. Se você está jejuando e sua esposa não está jejuando, o diabo vai usar a esposa. Se a esposa está jejuando e o esposo não está jejuando, Satanás vai usar o esposo, vai usar filhos. Quantas vezes minha esposa estava jejuando e o diabo me usava, meus irmãos? Eu não tenho vergonha de falar, não. O diabo me usava e minha esposa consagrando. E eu não sabia, porque ela nunca me fala. Ela nunca fala quando está jejuando e é o certo. Amém, meus irmãos? Então o diabo ele precisa de um corpo. Como ele não pode com quem está jejuando, porque a carne da pessoa que está jejuando perdeu as forças, então ele vai para um que a carne está mais forte, porque o jejum é para quebrantar a carne. Por que você ora e jejua? Porque o jejum é para quebrantar a sua carne. Para você não ter força de pecar. Para você não ter força de cair no pecado. Por quê? Porque sua carne fica fraca. E o seu espírito fica forte. Então o jejum ele fortalece o espírito. Amém, meus irmãos? Nós lemos aí Isaías 58, 4. Amém? Agora Mateus 6,16. Diz assim, olha, 6,16 ao 18. Presta atenção. Ao jejuar, aqui ó, quantos jejuarem, não mostre aparência de triste. Presta atenção, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de serem vistos pelos homens que eles estão jejuando. Eu, porém, vos digo verdadeiramente que eles já receberam a plena recompensa. Em outras traduções, eles já receberam o seu galardão. O que significa a palavra galardão? Coroa da vida, salvação, recompensa. Então, você, quando jejuar, a Bíblia manda lavar o rosto. Você lava o rosto. O que é ungir a cabeça? É tipo quando você levanta de manhã preparada, a pessoa escova dente, a pessoa lava o rosto e levanta a cabeça. Não pode ficar assim, não, meus irmãos. Ai, não. É levantar a cabeça. Amém? Ficar firme. Porque Jesus falou, porque senão já recebeu a sua recompensa do jejum. Então as pessoas não podem saber que você jejua, mas tem jejum que é proclamado. Eu vou chegar lá. Amém, meus irmãos? Tem muito jejum que é proclamado. Eu vou chegar lá, calma lá. Aqui é o que Jesus falou, Mateus 6,16 ao 18. Olha o que diz mais aqui, meus irmãos. Louvado e engrandecido é o nome de Deus. Amém, meus irmãos? Ô, glória! Tinha o jejum do dia da expiação, que está lá em Levíticos 23, 27 e 28. Era um dia, porque era o jejum do dia da expiação do povo judeu. Tinha o jejum de Esté, está lá em Esté 4,16, que é 3 dias. Esté fez jejum 3 dias. Amém? E o de Paulo em Atos dos Apóstolos 9:8-9, o Paulo jejuou 3 dias. Presta atenção. Em Atos dos Apóstolos 9:8-9, Paulo jejuou 3 dias direto. E Esther também, em Esther 4,16, Esther jejuou 3 dias direto. Agora, 1 Samuel, pelo luto da morte de Saul, né? Eles jejuaram 7 dias direto. Presta atenção, 7 dias direto, pelo luto da morte de Saul.
Está lá em 1 Samuel 31, 12 ao 13. Eles jejuaram o povo de Israel 7 dias pela morte de Saul. Agora, lá em Atos 27, 33, jejum involuntário de Paulo e os que estavam no navio foram 14 dias sem comer nem beber. Está lá em Atos 27, 33. Presta atenção. Paulo jejuou 14 dias, mas foi involuntário. Ele foi obrigado a ficar sem comer nem beber. Aí o anjo chegou lá. Mas como já era costume na vida de Paulo, Deus recebeu o jejum de Paulo. Mas foi um jejum involuntário. Presta atenção. Mas teve a presença do anjo. Amém, meus irmãos? Teve a presença do anjo. Olha, agora, olha, em Daniel 10, de 2 ao 3, Daniel jejuou 21 dias. Que eles falam que é o jejum de Daniel, que já já nós vamos aprender sobre esse jejum. Daniel jejuou 21 dias. Agora, 40 dias, o Senhor Jesus no deserto, em Lucas 4, 1, 2. E também Moisés jejuaram 40 dias e 40 noites. Amém, meus irmãos? Louvado e engrandecido é o nome de Deus. Agora tem um jejum hipócrita dos fariseus, que está lá em Lucas 18, 11 e 12. Eles jejuavam 2 vezes por semana. Foi aquilo que ele chegou para aquele homem. Ele falou: pai, eu jejuo 2 vezes por semana e dou meu dízimo. Veja esse publicano que não faz nada. É o jejum de hipócrita. Ele bate no peito e se gloria no jejum. Aí é o jejum de hipócrita. Não pode ser imitado. Está lá em Lucas 18, 11 e 12. Amém? Em Esdra 8, 23. Em Esdras 8, 23. É o jejum de todo o povo. Um jejum proclamado. Que o rei falava para todo o povo jejuar. Pode? Pode. Igual no caso do pastor Tiago, que convocou toda a igreja para o jejum de 3 dias. Pode, é bíblico. É bíblico. Convocar a igreja a jejuar. Está lá em Esdras 8, 23. Pode, é bíblico. Quando você convoca a igreja para jejuar, é bíblico. Aí ele fala assim: por isso jejuamos e suplicamos essa bênção do nosso Deus, e ele nos atendeu. Deus atendeu e foi um jejum bíblico. Amém, meus irmãos? Louvado e engrandecido seja o nome de Deus. Vamos ver mais alguns versículos aqui em cima, bem rapidamente, meus irmãos. Oh, glória a Deus. Bem rapidamente. Em Jonas 3,7. Até os ímpios jejuaram contra o profeta Jonas. Em Jonas 3,7 foi o jejum proclamado também. Pode, ele proclamou o jejum, o rei. Quando ele viu que Deus ia acabar com a cidade, ele proclamou um jejum. Amém para toda a cidade, também é bíblico, jejum proclamado. Vamos supor, você chega para sua família e fala assim: irmãos, hoje nós vamos jejuar. Eu tive um sonho que minha esposa vai embora, eu tive um sonho que Deus vai pesar a mão em nós vamos jejuar todo mundo, ninguém aqui come. Jejum proclamado, pode, está lá em Jonas 3,7. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Lá em Joel 2,12 diz assim: olha, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns e choro e com pranto. Então quer dizer que a pessoa, para se converter, ela tem que jejuar. A pessoa que não jejua, ela não é convertida. Toda pessoa que é convertida, ela jejua. Então quer dizer que você vê algum pastor que não ora e não jejua, ele não é convertido. Porque o jejum faz parte. Não, nunca fui em Patinga não, meu querido. O jejum faz parte, e a Tuti Porto Alegre, nosso irmão Diego está aí, o jejum faz parte da conversão. Então quer dizer que uma pessoa que não jejua não é convertida. Amém, meus irmãos? Espera aí que eu vou ir para os versículos que eu separei. Só um minuto. Agora presta atenção, meus irmãos. Louvado seja Deus. Aleluia. Olha o que diz em Deuteronômio 9. Presta atenção, Deuteronômio 9. Diz assim, olha:
Subindo eu ao monte para receber as sagradas placas de pedra, presta atenção, as tábuas da aliança que o Senhor estabelecera convosco, com o povo. Permaneci na montanha 40 dias e 40 noites. 2 pontos. Olha o que ele fala agora. Não comi pão, nem bebi água. Aí você vai falar, é impossível. Deus dá força. Por isso que a Bíblia fala, igual eu estava conversando com o pastor Tiago falou assim, Santo, o jejum prolongado é difícil os primeiros dias. O primeiro dia, depois que passa 24 horas, você não sente fome nenhuma. Concordo com o pastor Tiago. Concordo com o pastor Tiago Souza. Concordo plenamente. Primeira 24 horas que é difícil. Depois Deus dá força. Então quer dizer que já entra o sobrenatural. Se eles conseguiu, se Jesus precisou de força dos anjos e conseguiu, pode ter certeza que nós vamos conseguir também, irmão. Tiago não tem diferença de nós não, meus irmãos. Tiago fica 3 dias no monte, 4 dias no monte lá, meus irmãos. Nós não tem diferença do pastor Tiago. Nós não tem diferença dos irmãos do passado. Os irmãos do passado faziam propósito 7 dias no monte. Aí o Tiago Souza tá aí, ó. As primeiras 24 horas é agonizante. Olha lá, ó, passando, entra no sobrenatural. Pronto, acabou, meus irmãos. Isso é quem tem testemunho de jejum. Quem está acostumado a jejuar. Amém, meus irmãos? E os irmãos do passado, meus irmãos, presta atenção, os irmãos do passado, eu concordo com o irmão Tiago, ficava 7 dias no monte e não descia. Não era pão e água, não, era sem comer nada. E eu chegava lá para orar à noite, ele estava lá tudo alegre orando. Eu ficava assim, impossível. Impossível, como é que eles conseguem? Minha esposa, irmão, quantas vezes minha esposa fez isso, dando leite pro neném? Aí o pastor e adulto, Porto Alegre, o irmão Diego, se sente leve. Quantas vezes minha esposa dando leite para neném fazia igual o irmão Tiago, entrava no propósito? Amém, meus irmãos? Aí depois veio o irmão lá com o milagre, irmão. Irmão, todos os irmãos que oravam muito e jejuavam muito comigo, irmão, eu vou falar coisa aqui que vocês vão acreditar. Eles davam ordem pro câncer ser vomitado, o câncer era vomitado. Aí, meu irmão, o irmão vira uma tocha de fogo depois que jejua e ora. Uma tocha de fogo. Tinha um tal de irmão Magno aqui na minha congregação, que quando ele acabava os propósitos de jejum de 7 dias, de 10 dias, quando ele descia, irmão, ele entregava a revelação, cumpria na hora, e a pessoa vomitava câncer. A pessoa vomitava glóbulos de câncer na igreja assim, laranjado. Ele pegava o paletó dele, meus irmãos, aí você vai falar heresia, mas ele fazia isso. Ele passava sobre a pessoa assim, ele consagrava no monte o paletó, ele colocava sobre a pessoa, ele ficava assim, olha, na hora que o meu paletó cair sobre ela, o diabo vai cair por terra. Na hora que o paletó dele caía sobre a mulher, é lógico que é em nome de Jesus, né? Que ele clamava o nome de Jesus, deixava o paletó cair sobre a mulher, o demônio ficava desesperado, tudo com o nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, todos que fazem propósito no monte, fica igual labareda de fogo, fica igual tocha humana. Isso tem a ver sim, meus irmãos, o jejum. Amém, meus irmãos? Tem a ver o jejum, sim. Então, meus irmãos, era o sobrenatural. Irmão, sobrenatural. Você quer ter o sobrenatural com Deus? Não fica com medo de morrer, não, irmão. Vai pro monte e esquece da vida. Os primeiros 24 horas você vai passar uma prova, meus irmãos. Irmão, eu estava conversando sobre o jejum, eu e o pastor Tiago, e depois eu fiquei conversando com a minha esposa sobre o jejum, porque minha esposa tem experiência. Eu pensei bem, meus irmãos, que eu estou disposto a até largar meus remédios para mim voltar ao que eu era antes. Antes também eu jejuava de 6 a 6, 24 horas. 24 horas lá o Tiago vira fogo dentro d'água. Era 24 horas, meus irmãos. Pode olhar, ó. Não é porque eu gosto, não. Pastor Rodrigo Cruz é de oração e jejum. Você vê só o pastor Rodrigo Cruz orando. O pastor Tiago você só vê orando. Por isso que o diabo levanta contra eles. Igreja de oração aí, adulto Porto Alegre. Você só vê o pastor Rodrigo e o pastor Tiago, irmão, já começou o canal orando, meus irmãos. Eles não estão invejando de ninguém, não, meus irmãos. Todo o canal deles, eles começaram orando no monte, orando em casa, pondo o povo para orar. Amém, meus irmãos?
Então, eles já começaram assim. Por isso que o ministério do pastor Tiago e do pastor Rodrigo Cruz é abençoado. Porque oração e jejum, ministério que não vai cair. Amém, meus irmãos? Porque o ministério começou com o joelho no chão. Olha a igreja Deus Amor, meus irmãos. Olha a igreja Deus Amor. Por que você acha que a igreja Deus Amor não cai de jeito nenhum, mesmo com a morte do missionário? Ela começou no jejum, na oração, tem depósito com Deus, meus irmãos. O quanto que esse nosso idoso, saudoso missionário Davi Martins de Miranda já pagou preço por essa obra com a mamãe dele, com a esposa dele, com os filhinhos dele, meus irmãos. Tem depósito é para muitos anos. Você vê que entra heresia, mas a igreja continua de pé. Ainda tem lá muitos irmãos que vivem a verdade. Muitos irmãos fiel batizando várias almas todo ano. Porque depósito. Pode olhar a parábola das 10 virgens, meus irmãos. Aí, pastor Tiago. Ah, se eu fosse assim, entregava. Pode entregar. Se ter visão, tem que entregar. Não pode acovardar. Ter visão, pode entregar. Não acovarda não, ainda que o diabo levantar. Irmãos, porque quem está orando tem visão, meus irmãos. Irmãos, quem está orando tem visão. Amém, meus irmãos? E eu vou ser sincero, toda hora que eu largo uma vida de jejum e oração, acaba minhas visões. Então você não pode duvidar nada de quem está orando e jejuando. Não duvida nada que eles passam, meus irmãos. Porque quem está orando e jejuando tem visão. Aí quem não crê em visão fica batendo as visões, porque não tem fé. Não tem fé, meus irmãos. Aí fica batendo a visão. Amém, meus irmãos? Olha o que diz aqui, olha. E subindo ao monte para receber as sagradas placas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor estabelecera convosco, permaneci na montanha 40 dias e 40 noites. Não comi nem bebi água. E Yahvé deu-me então 2 placas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Olha para você ver, meus irmãos, para ele receber esse encargo, para ele receber essas tábuas, ele ficou 40 dias sem comer nem beber. Eu só acredito porque está na Bíblia. Tem irmão que duvida. Eu não acredito que Moisés não comeu nem bebeu. Então pega a Bíblia e joga no lixo. Aqui está falando que ele não comeu nem bebeu. Aí entra o espiritual que o pastor Tiago falou. A primeira 24 horas é difícil, depois você entrega para Deus. Aí entra as primeiras 24 horas. Olha lá o Tiago, meu sonho, 40 dias e 40 noites. É meu sonho também. Né, pastor Diego? Aí é o nosso sonho também. Nós vamos ter que começar, irmão. Começa orando um dia inteiro, depois muda para 2 dias, depois muda para 3 dias. Vão esforçar, meus irmãos. Oração e jejum, meus irmãos. Oração e jejum, meus irmãos. Aí depois vocês veem os irmãos usados e começa a levantar. Por quê? Porque os irmãos estão pagando preço. Pagou preço é usado. Não pagou, não é usado. Olha lá, Moisés foi 3 vezes, 120 dias, pura verdade, foi mesmo, porque ele quebrou as tábuas. Moisés teve que jejuar mais 40 dias, 40 noites. Aí você vai falar, houve um milagre? Houve. Houve, ó, minha esposa, irmão, estava dando leite para neném e jejuou 7 dias direto, 24 horas. 24 horas, ela parava, comia, eu lembro. Eu lembro disso, eu ainda falei com ela. Agora ela falando comigo sobre jejum, que ela nunca falava, eu falei assim, Valéria, tá conversando com o pastor Tiago, realmente. Nós temos que jejuar mesmo. O crente que não jejua tá desviado. O crente que não jejua tá desviado. Aí ela falou assim, ô Santo, quantas vezes eu jejuei 7 dias direto, 24 horas, e você me perguntava se eu queria comer, eu falava que não. Amém, meus irmãos. Quantas vezes Valéria fez isso? Eu sou testemunha. Agora que ela me falou, eu falei, Valéria, mas você estava dando leite às crianças, ela... E o diabo levantava contra ela, meus irmãos, até usando a minha vida, porque na época eu não estava jejuando muito. O diabo levantava contra ela. Amém, meus irmãos. Olha o que diz aqui, olha. Agora Hebreus 9:4, ó. Espera aí, só um minutinho. Já lemos o Êxodo. Amém, meus irmãos. Agora olha aqui, meus irmãos, presta atenção, ó. Se Moisés não comeu nem bebeu, meus irmãos, aqui, ó, Jesus também não comeu nem bebeu, não. Vamos lá em Mateus 17. Mateus 17 diz assim, ó. Mas digo-vos que
Elias já veio. Aí vamos pular isso aí, porque isso é de Elias. Mas lá embaixo, ó. Aqui, ó. Primeiro, irmão, Jesus transfigurou no monte. Presta atenção, a Bíblia fala que ele ascendeu na transfiguração. O corpo dele acendeu porque ele estava orando muito e ele estava em jejum. O corpo dele acendeu. Olha quem ora e jejua, como é que é uma tocha humana. Por isso que o diabo fica irritado. Quem ora e jejua é uma tocha humana, meus irmãos. É uma tocha humana. Aí quando ele desceu do monte, aqui, olha. Presta atenção. Aqui, ó. Versículo 5, 17, 5. E estando ele ainda a falar, eis que veio uma nuvem luminosa e cobriu. E na nuvem saiu uma voz que dizia: Esse é meu filho amado em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seus rostos e tiveram grande medo, porque eles viram Jesus do lado de Elias e Moisés. Olha o poder do jejum e da oração. Aí se fala hoje, eles falam que é falso profeta, eles não acreditam. Olha para você ver, ó. Caíram sobre seus olhos, tiveram grande medo, e aproximando-se Jesus, tocou-lhe e disse: Levantai-vos, não tenha medo. Então Pedro, Tiago e João não estavam lá embaixo tentando expulsar o demônio, não. E não conseguindo, presta atenção. E erguendo os olhos, viram não unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis essa visão. Tá vendo, meus irmãos? Jesus não gostava de fama. Jesus nunca gostou de fama. Olha o que ele falou: Não contei a ninguém essa visão. Olha para você ver como que Jesus corria de fama, ó. Até que o Filho do Homem seja ressuscitado entre os mortos. Tipo assim, eu fui embora, você pode contar, para o povo não fazer de mim rei. E os seus discípulos interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas eu vos digo, Elias já veio. Isso aí deu uma contenda para mim terrível, quando eu falei que Elias era João Batista. Mas eu vou continuar lendo. Está falando claramente, ó. Elias já veio e não o conheceram. Presta atenção, é Jesus que está falando, ó. Mas fizeram tudo o que quiseram. Assim farão também a padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que ele falava de João Batista. Mas vamos pular. Que eu já li isso aí, que Jesus está falando sobre Elias, João Batista, e muitos vai contra. Aí entenderam que Jesus falava de João Batista, mas vamos pular, que o estudo não é sobre isso. Aqui, e quando chegaram, a multidão aproximou-lhe de um homem, pondo-se de joelho dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito. Presta atenção, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Então era o diabo, igual aquele menino lá do jogo do Free Fire, que nós postamos lá no grupo Guerreiros de Oração. Aqui, ó, mesma coisa, ó. Cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe aos teus discípulos e não puderam expulsar nem curá-lo. Presta atenção. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa. Então quer dizer que quem não ora e jejua é incrédulo e perverso mesmo. Você me perdoa, é Jesus que está falando. Quem não ora e jejua é incrédulo e perverso. Olha o que Jesus falou, porque os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Presta atenção, porque não orava e não jejuava. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazem-o aqui. Tipo assim, estou sofrendo com as suas ignorâncias, suas faltas de fé. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Então quer dizer que só pode expulsar demônio quem ora e jejua. Quem não ora e não jejua, não expulsa não, que não vai sair nada não. Vai passar vergonha. Quem não ora e não jejua, não expulsa nada, que vai passar vergonha. Vai ser envergonhado. Viu, meus irmãos? E quando sai é o capeta enganando. Quando sai é o capeta enganando, é o espírito da rã. Todo pastor aí que não ora e não jejua, que expulsa demônio, é o espírito de rã que faz o demônio sair. Aqui, ó. E repreendeu Jesus o demônio que saiu, e naquela mesma hora o menino sarou, na mesma hora. E então os discípulos se aproximando de Jesus, em particular, disseram: Por que não podemos expulsá-lo? Olha o que Jesus falou. Ó. E Jesus disse: Por causa da vossa incredulidade.
Porque em verdade eu vos digo que se tivesses fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui a colar, e passará, e nada vos será impossível. Pronto, meus irmãos. Jesus falou que você pode construir um mundo de novo se você tiver fé. Você pode construir um mundo de novo, nada vos será impossível. O que é fé? Oração, jejum, obediência da palavra. Isso se resume à fé. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Então, tudo é possível ao que crê. Amém, meus irmãos? Quem que é esse que chegou aí? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem que é esse. Ô, glória. Então, meus irmãos, aonde eu quero chegar, meus irmãos? Louvado seja Deus. Tudo é possível ao que crê. Amém, meus irmãos? Deixa eu tirar o som aqui. Amém, meus irmãos? Irmão, se tiver fã na live, pode bloquear, viu, meus irmãos? Se tiver fã aí na live, pode bloquear. Amém, meus irmãos? Se tiver fã, pode bloquear, tá bom? Não deixa um fã aí, não, meus irmãos. Bloqueia tudo. Bloqueia tudo. Se tiver fã aí, pode bloquear. Então, aonde eu quero chegar com vocês, meus irmãos? Presta atenção. Olha para você ver. Aqui, então os discípulos aproximando de Jesus em particular disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: por causa da vossa incredulidade. Então quer dizer que quem não ora no jejum é incrédulo. Está na mesma condição dos incrédulos. Aqui, ó. Porque em verdade eu vos digo: se tivesse fé num grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui a colar, e passará, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio, casta quer dizer espécie de demônio, não se expulsa senão pelo jejum e a oração. Olha o que Jesus falou. Então quer dizer que a casta de demônio, espécie de demônio, que não sai a não ser no jejum e na oração. Oh, glória a Deus. Que palavra, hein, meus irmãos? Então quer dizer que tem muito crente que vai pegar a espécie de demônio que eles não vão conseguir expulsar, vai ficar na casa deles, vai ficar na família deles, porque só sai com muita, deixou bem claro, jejum e oração. Amém, meus irmãos? Agora olha o que diz aqui, olha, espécie de demônio que só pode expulsar por força de oração e jejum. Olha para você ver, meus irmãos, o que diz aqui. Agora, olha isso aqui, meus irmãos. Por que os discípulos não conseguiram expulsar? Abre a sua Bíblia lá em Mateus 9,15. 9,15. Diz assim: olha por que os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar em luto enquanto o noivo está com eles? Presta atenção. Virão dias quando o noivo será tirado, então jejuarão. Por que ficar em luto, meus irmãos? Porque quando a pessoa está comendo, está bebendo, para Deus é uma festa, é uma festividade. Pode olhar quando Jesus transformou a água em vinho, é porque o povo estava alegre, em festa. Então, quando a pessoa jejua, ela fica triste, ela não está comendo nem bebendo, e quando a pessoa está no churrasco, ela fica alegre. Olha pra você ver quando está no churrasco, opa, me dá um pedaço aí, a pessoa fica sorridente, a carne está forte. Amém? Está forte. Amém, meus irmãos? Então, olha aqui para você ver. Ele falou: como pode ficar em luto? Porque quem jejua, irmão, não tem chocarriço com ele, não. Quem jejua não tem chocarriço, não tem pavorriço. Por quê? Porque ele está triste. Então Jesus falou: podem ficar em luto, dia porém virão que tirarão o noivo, ele está falando da sua morte, então orarão e jejuarão. Depois os discípulos conseguiram expulsar demônio, depois os discípulos entraram na guerra, então quer dizer que oração e jejum é a guerra, é as armas de guerra do crente. Faz tudo que quiser, é verdade, irmão Tiago. Parasol faz tudo, ó, o Márcio Rodrigues está aí também, abençoado, ó. Amém. Irmã Silvana Nunes. Amém. Silvana Muniz. Isso mesmo, irmã Silvana Muniz.
Porque não tiveram fé. Tá aí nosso irmão Márcio Rodrigues. Deus abençoe, irmão Márcio Rodrigues. Canal abençoado, meus irmãos. Tá chegando a 1.000 inscritos. Vão todo mundo inscrever aí no canal do nosso irmão também aí, ó. Nosso irmão Silvana Nunes, nosso irmão Márcio Rodrigues. Se inscreve lá, meus irmãos. Ajuda o canal dele a chegar a 1.000 inscritos. Compartilhe os vídeos dele. Estudos abençoados. Nosso irmão Márcio Rodrigues. Escreve lá, abençoa o canal dele também. Abençoa lá a obra do nosso irmão Diego, meus irmãos. Nosso irmão Diego Lopes está com uma obra linda na África. Amém, meus irmãos? Tem 68 pessoas aí, meus irmãos. Vamos ajudar aquela obra lá na África. Nosso irmão Diego Lopes, meus irmãos, postei o vídeo aí. Nossa irmã Sami, viu, irmã Sami? Se puder ter condição de ajudar aquela obra do nosso irmão Diego lá na África, Deus vai recompensar todos vocês, que eu sei que a senhora é uma trabalhadeira, todos que trabalham. E também, meus irmãos, não podemos se esquecer da nossa igreja IMDB. Amém, meus irmãos? Porque o Tiago precisa pagar o aluguel, meus irmãos. Não podemos se esquecer da nossa igreja em MDB. Ele abriu pela fé, meus irmãos. Tem o aluguel da casa dele para pagar e o aluguel da igreja, meus irmãos. Amém, meus irmãos? Você que pode, meus irmãos, é preciso você dar o dízimo lá na sua igreja, você não vê nada. Você devolveu o dízimo lá para os lobos e não vê nada. Olha o nosso irmão Rodrigo Cruz. Outro abençoado que vocês não podem esquecer de ajudar essa obra missionária do nosso irmão Rodrigo Cruz, meus irmãos. São 3 ministérios aí, meus irmãos. Presta atenção, que eu prego sempre para vocês ajudar. IMDB, pastor Tiago Souza, porque ele alugou 2 pela fé, irmão. A casa dele, ele era motorista de Uber, ganhava 4.000 por mês, parou, largou pela fé, meus irmãos. Tem o aluguel lá da casa dele para pagar. Tem o aluguel da igreja para pagar, vocês estão vendo o investimento. Amém, meus irmãos? Não pode abandonar o pastor Tiago, meus irmãos. Não pode abandonar nosso irmão Rodrigo Cruz. Aí, Jonas desceu ao abismo. Aí, ó. Então presta atenção, meus irmãos. Aqui, não podemos abandonar nosso irmão Rodrigo Cruz também, meus irmãos. Com aquela obra linda, ele paga lá marmitex para as pessoas que pregam na praça, meus irmãos. E o nosso irmão Diego também é o de urgência, é para ontem, meus irmãos. Essa ajuda para esses irmãos lá da África, isso é para ontem. Você pode, se tirar R$100 aí, R$50, não vai te fazer falta. Amém, meus irmãos? Não vai te fazer falta não, meus irmãos. Ajude lá os irmãos da África, meus irmãos. Você tira R$50, dá pro seu filho aí comprar bala, meus irmãos. Tem irmão que tira R$50, dá pro filho para jogar Free Fire aí, comprar trem de Free Fire, meus irmãos. Amém? Vamos continuar o estudo, meus irmãos. Aqui, ó. Então, presta atenção, meus irmãos. Outro versículo. Bem rapidamente. Agora o de Jonas. O de Jonas. Quando Jonas 3:6 diz assim, ó. Quando o rei de Nínive tomou conhecimento da pregação e de tudo que ocorria na cidade, agora o jejum proclamado. Também pode ter jejum proclamado, ó. Que ocorria na cidade, ele se levantou do trono, tirou um manto real, vestiu-se também de pano de saco e sentou-se sobre as cinzas. Olha para você ver, o rei se humilhou, meus irmãos. O rei se humilhou, sentou nas cinzas. Aqui, ó. E então proclamou em Nínive, proclamou, eis que por decreto do rei, olha o jejum proclamado aí, ó. E de teus seus nobres fica proibido a todo homem ou animal, boi e ovelhas, provar qualquer tipo de alimento. Portanto, não havereis comer nem beber nada. Tá vendo, irmão? Todo jejum era sem comer, sem beber nada, irmão. Pode fazer pela fé, meus irmãos. Igual eu estava conversando com o irmão Tiago, as primeiras 24 horas é difícil, irmão. Vão jejuar, vão arrebentar o reino do inferno. Se você começar às 6 horas da noite, irmão, vai até 6 horas. Vai até 6 horas, faz igual minha esposa fez. Minha esposa estava lá quitante e conseguia, meus irmãos. Vai até 6 horas da tarde, aí se você não aguentar fazer mais dia, você vai, come um pouquinho, começa de novo, vai treinando o corpo, vai vir dia que você vai conseguir ficar 3, 7 dias direto, não vai ter demônio que vai parar na sua frente, meus irmãos. Não vai ter demônio que vai parar na sua frente, meus irmãos. Amém, meus irmãos, não vai ter diabo que vai parar na sua frente. Oh, glória a Deus, lá não havereis nem de comer e nem de beber, decretou o rei. Cobre-vos de vestes de arrependimento e lamento. Então ele mandou rasgar as vestes, cobrir de preto, jogar cinza na cabeça. Olha o que o rei falou.
Tanto as pessoas como os animais e todos os cidadãos orem a Deus com todas as suas forças. Oh, aleluia, com todas as suas forças. Então quer dizer que quem está jejuando tem que orar. Você está jejuando, você não pode ficar mexendo no celular. Você está jejuando, você não pode ficar conversando piadinha. Aí vai lendo o que o pastor Tiago está falando aí, ó. Você não pode ficar com piadinha. Você está orando, você tem que estar. Você está jejuando, você tem que orar. Ore a Deus com todas as suas forças. Oh, glória a Deus. Aqui, ó. Cada pessoa abandone seu mau caminho e toda atitude violenta. Então quer dizer que orar também tem que abandonar um mau caminho. Como é que você vai jejuar e orar julgando Free Fire? Como é que você vai orar, jejuar, assistindo filme? Não, você tem que abandonar seu mau caminho. O jejum tem que ser sincero. O jejum tem que ser sincero, meus irmãos. Amém, meus irmãos? Oh, glória a Deus. Oh, glória. Agora Esdras 8:21 diz assim, ó, então ali perto do riacho, a Ava, dei ordem para que houvesse um dia dedicado ao jejum proclamado. Então ele existe. O jejum proclamado, ele existe. Aqui, ó. Todos nós devíamos nos ajoelhar em sinal de humilhação e orarmos. Suplicamos a Deus que nos dirigisse nossa viagem, nos protegesse juntamente com nossos filhos, nossos bens que levava. Olha o poder do jejum, meus irmãos. Ele orou e jejuou para Deus proteger. Isto, Esdras 8:21. Obrigado, irmã Sami. 8:21. E olha o que diz mais aqui em Jonas 3:5, né? Aí nós já lemos. E segundo a Crônicas 23, diz assim, olha. Então Josafá sentiu grande medo, decidiu buscar socorro no Senhor e convocou um jejum nacional em toda a terra de Judá. Pronto. Mais um jejum proclamado. Você pode proclamar isso na sua casa. Você pode proclamar esse jejum lá na sua igreja. Amém, meus irmãos? Agora olha o que diz mais aqui, olha. Joel 2:15-16. Joel 2:15-16. Tocai, pois, o chofar, a trombeta. É aquilo que a nossa irmã Silvana Nunes toca lá junto com o esposo dela. O tocar a trompeta em Tisson. Terminai um jejum geral, convocai uma assembleia solene. Então quer dizer que tinha um jejum geral e Deus aceitava. Amém? Oh, glória a Deus. Jonas eu já li. Amém, meus irmãos? Agora olha aqui, ó, o jejum de Daniel na Bíblia. Agora o jejum de Daniel que todo mundo fala, meus irmãos. Tem gente que fala que ele não comeu só manjar desejável. Mas a Bíblia não dá parâmetro para isso, não. Agora eu gostaria que vocês parassem um pouco de comentar um com o outro para vocês entenderem isso aqui na Bíblia. Aqui não está falando que foi só de coisas desejáveis, não. Olha o que fala, olha, presta atenção. Eu estou achando que ele não comeu nem bebeu. Olha como que fala, ó. Naqueles dias, eu, Daniel, vírgula, planteei durante 3 semanas. Planteei. Fiquei triste, plantei, chorei, clamei. Ponto. Presta atenção, tem que respeitar. Olha para você ver, ó. Manjar desejável eu não comi. Não quer dizer que foi só manjar desejável que ele não comeu. É porque ele estava no palácio. Então ele quis explicar que o diabo tentou ele com os manjar desejáveis. Mas não quer dizer que o jejum dele foi só tirando as coisas desejáveis da carne. Presta atenção, ó. Manjar desejável eu não comi. Nem carne, nem vinho encontraram a minha boca. E não quer dizer que foi só isso que ele não comeu. Ele falou, nem carne, nem vinho encontraram minha boca, nem ungi com óleo algum. Presta atenção. Até que passaram 3 semanas inteiras. Quem falou aí que o jejum de Daniel foi só manjar desejáveis? Ele só especificou que ele estava no palácio e ele falou, irmão, vocês podem achar que eu estava no palácio, eu comi da comida do rei. Eu não comi, não. Presta atenção, manjar desejável nenhum eu comi. Nem vinho, nem nada.
Ele só está explicando, porque ele foi o escritor do livro. Mas tem gente que fala assim, irmão, o jejum de Daniel é só de manjar desejável. Até eu falo isso. Mas não tem parâmetro bíblico. Que a Bíblia não especifica se era só manjares desejáveis. Ele pode ter feito o jejum correto, que não comeu nem bebeu. E tem muita gente que prega sobre manjar desejável. Mas não. Agora, o pastor Tiago, ele falou uma coisa muito forte comigo. Ele falou assim, irmão Santo, lá no monte é uma secura da boca terrível. Tem horas que você tiver muitos dias, você tem que dar uma moiada na boca por causa da secura da boca. Isso vai da fé de cada um. Por exemplo, o irmão está tomando remédio controlado. Se o irmão tomar um remédio controlado, Deus sabe de todas as coisas. Eu não posso pregar para você tirar um remédio. Mas eu, pela fé, eu vou tirar, meus irmãos. Eu vou tirar pela fé, meus irmãos. O diabo não pode tirar nada de jejum, oração da nossa vida, não, meus irmãos. Não pode, meus irmãos. Eu tenho meus compromissos com Deus. Não pode, meus irmãos. Nós temos que continuar compromissados com a palavra. O próprio Jesus chamou geração incrédula e perversa porque não orava nem jejuava, meus irmãos. Eu não acredito em ministério de crente que não ora e não jejua. Amém, meus irmãos? Não acredito, meus irmãos, em ministério de crente que não ora e não jejua. Amém, meus irmãos? Louvado e engrandecido é o nome de Deus. Deixa eu ver o outro versículo que eu separei aqui. Oh, glória a Deus. Aqui, ó. Então foi Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus 4, 1, 4. Aqui, ó. Para ser tentado pelo diabo. Foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado ao diabo. Eu só acredito porque está na Bíblia, irmão. O próprio Espírito Santo levou ele para o deserto para ser tentado pelo diabo. Lembrei do livro de Jó agora. Olha para você ver que forte, meus irmãos. Lembrei do livro de Jó. Então quer dizer que o próprio Espírito Santo queria que ele fosse tentado, pastor Tiago. Só acredito porque está na Bíblia. Eu só acredito porque está na Bíblia, meus irmãos. Glória a Deus. Aqui, meus irmãos, eu só acredito porque está na Bíblia. O próprio Espírito Santo levou, meus irmãos, Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, igual se fosse um fantoche. Pode olhar Jó também, foi igual se fosse um fantoche. Deus vai lá, mas não toca na alma dele. Pode tirar os filhos, pode tirar tudo. Aqui é o próprio Espírito Santo. Então quer dizer que a aprovação não tem como nós correr dela. Deus quer que nós entremos em provações, meus irmãos, para nós ser aprovados. O próprio Deus quer que nós sejamos aprovados. O próprio Deus prepara as provações para nós. A Bíblia fala assim, eu faço descer a cova, eu faço subir da cova. Eu crio o bem, eu faço o mal. Eu sou o Senhor. Então quer dizer que o próprio Deus, ele prepara o mal para nós ser provados, meus irmãos. Só acredito porque está na Bíblia. Aí o Tiago falando aí, ok, agora ele vai entrar em propósito mais profundo. Amém, meus irmãos. Vai lendo aí os comentários de quem tem experiência, meus irmãos. Para vocês aprenderem sobre o jejum. Amém, meus irmãos. Então quer dizer que o próprio, ela olha, presta atenção. Então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Acabou, meus irmãos. Ele não comeu nem bebeu, igual Moisés. Aqui ele teve fome. Chegando então, o tentador disse-lhe, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Mas Jesus respondeu, está escrito. Todos já conhecem a história. E o mais tremendo que no final disso, ele estava tão debilitado, Jesus, num deserto, cheio de sol, sem comer, sem beber, que os anjos chegou ajudando. E eu falei isso com o pastor Tiago. Então quer dizer que quem ora e jejua, uma hora os anjos vão chegar para cuidar de quem ora e jejua. Aí depois o irmão faz uma live falando que os anjos chegou, todo mundo vai ficar incrédulo aí, ó. Mas não vai demorar, meus irmãos. Quem ora e jejua, os anjos chegam lá e cuidar. Porque a pessoa está se esforçando. Se cuidou de Jesus, cuida de nós também, meus irmãos. Vocês não vão morrer, não. Olha aqui, meus irmãos, só acredito porque está na Bíblia. Na hora que Jesus ficou debilitado, chegou lá os anjos para ajudar Jesus.
Não sei se o pastor Tiago está aí ainda, mas o pastor Tiago, então quer dizer que quem ora e jejum, uma hora os anjos podem chegar lá no monte. Aí se abrir uma live, o povo vai achar que é heresia, mas não é. Amém, meus irmãos? Uma hora os anjos podem chegar, meus irmãos. Quem ora e jejua. Não, é sem comer e sem beber. O certo é sem comer e sem beber, meus irmãos. O certo é sem comer e sem beber. É o jejum certo da Bíblia. Aí você vai falar, tem jeito? Claro que tem jeito. Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus do impossível. Deus pode tudo, meus irmãos. Várias pessoas que oram em jejum e falam difícil é as primeiras 24 horas. Por isso que a Bíblia fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se você resistir as primeiras 24 horas, você vai longe. Você vai longe, meus irmãos. Isso é Bíblia, meus irmãos. Qual diferença tem nós, humanos, de Moisés, de Jesus que estava em carne, meus irmãos? Você vai falar, não, você tem muito diferente de Jesus e Moisés, que era humano igual nós. Se eles conseguiram 40 dias, 40 noites, meus irmãos, nós aguenta aí 10 dias. Se Moisés conseguiu 40 dias, 40 noites, quem concorda comigo aí, meus irmãos? Nós conseguimos aí 10 dias, irmão, se nós se esforçar. Você só não vai falar para ninguém, faça você e Deus. Agora, se for um jejum proclamado para a igreja, o irmão é um pastor, pode também. Porque o irmão está na frente da igreja, ele tem que induzir as suas ovelhas a jejuar, e ele vai proclamar o jejum. Agora, se você não está na frente da igreja, faça em secreto. Só para sua laje. Só para o monte, de preferência em casa. Você vai falar cheio de comida, arruma um lugar isolado, no quintal, qualquer lugar. Você consegue, meu irmão. Vamos vencer o diabo, meus irmãos. Amém, meus irmãos. Vamos vencer o diabo. Nós não tem diferença nenhuma de Moisés, de Elias, de homens que jejuaram muito, meus irmãos. Aí, irmã Silvana Muniz, jejum total. Que diferença nós temos, meus irmãos, dos irmãos que jejuaram muito aí, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Vamos nos esforçar. Então quer dizer que oração sem jejum você está desarmado. Para Deus você é incrédulo. Você tem que estar orando, mas tem que também estar jejuando. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe, meus irmãos. Só abrir essa live, meus irmãos, porque para mim jejum é essencial, igual oração na vida do crente, igual nós temos que comer e beber, meus irmãos. Tira um para você ver se você consegue. Só come e não bebe, não. Você vai ver onde você vai parar. É verdade, irmã Silvana Nunes. Aqui só come e não bebe, não. Só come e não bebe, não, para você ver. Agora só bebe e não come, não, para você ver. Você não vai ter força, não vai ter vitamina. Assim é oração e jejum. Não pode separar nenhum dos dois. Os dois andam juntos. Irmão, eu vou falar uma coisa aqui. Quem promete que não vai falar que é heresia? Fala aí, eu tenho o direito de falar o que eu senti. Eu tenho direito de falar o que eu sinto. Presta atenção. Mas eu vou falar uma coisa aqui. Eu acho que eu vou até vigiar no falar, vocês vão me chamar de herético. Vocês vão me chamar de herético. Vocês vão me chamar de herético. É difícil demais. Porque é muito difícil. Eu ia falar um negócio aqui, eu vou deixar para lá. Amém, meus irmãos? Porque senão vocês vão achar que a heresia é um modo de pensar meu. Amém? É um modo de pensar meu. Amém, meus irmãos? Eu vou deixar para lá, porque senão vocês vão achar que é heresia. Amém, meus irmãos? Amém? Irmão, eu tô para falar para vocês que oração e jejum na vida do crente está no mesmo patamar da palavra. Está no mesmo patamar da palavra, não tem como. Eu acho que os três estão no mesmo patamar. Se você só lê a palavra, você vira um falso profeta, um teólogo morto. Se você lê a palavra e jejuar, você não tem comunhão com Deus, você não vai entender a palavra. Se você só lê a palavra e orar, se você só ler a palavra e orar, você vai olhar para a mulher na rua, porque você não está mortificando a carne. Se você só orar e jejuar,
você não vai ter fé aumentada, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se você só lê a palavra e orar, você vai ficar fraco para a mulher. Se você só ler a palavra e jejuar, você não vai ter comunhão para entender a palavra. Os três estão no mesmo patamar. Os três estão no mesmo patamar. Se você falar, eu gosto de ler Bíblia, se você não gosta de orar e jejuar para Deus, você está desviado. Se você fala, eu gosto de orar, se você não gosta de jejuar e ler Bíblia para Deus, você está desviado. Quem concorda comigo, meus irmãos? É igual aqui, meus irmãos, aqui a cabeça, você vai falar qual que é o principal da cabeça, o mais profundo da cabeça, você vai falar o cérebro. Mentira. Isso, jejum, oração está na palavra, ponto. O Tiago já deu o checkmate. Aqui, você vai falar qual que é o mais importante da cabeça, todo mundo vai escrever o cérebro. Mas deu problema no meu labirinto, a águazinha espalhou lá dentro da minha cabeça, eu perdi o equilíbrio. Uma simples água que fica aqui atrás, aqui, ó, no labirinto, aqui no pescoço, ela espalhou dentro da minha cabeça, eu perdi o equilíbrio. Fica sem escutar, fica surdo para você ver. Se o cérebro é o mais importante. Fica sem enxergar e escuta para você ver se os olhos também não é importante. Então quer dizer que os três andam juntos. Não tem como você separar os três, porque o crente que lê muita Bíblia, ele vai ficar muito sábio, mas carnudo, porque ele não jejua. Algumas coisas ele vai pregar heresia, por quê? Porque ele não tem comunhão com Deus, ele não ora. Ou então um crente que ora muito, ele vai ser enganado pelo falso profeta. Por quê? Porque ele não lê Bíblia. Ele vai ser enganado fácil pelo falso profeta e pela pombagira. Por quê? Porque ele não jejua. Agora, o crente que jejua muito, ele vai ser enganado pelo falso profeta. Por quê? Porque ele não lê Bíblia. E ele não vai ter entendimento quando ele lê a Bíblia. Por quê? Porque ele não ora. Então quer dizer que os três andam juntos, meus irmãos. Está no mesmo patamar. Não tem como você falar que é crente se você não pratica essas três coisas junto. Leitura da palavra, examinar a palavra com toda referência, com todo temor e oração e jejum. Para Deus você está desviado. Se você tirar um desses três utensílios na vida do crente, oração, jejum e palavra. Os maiores homens de Deus do passado, irmão, eles abriam a boca, Deus escutava tudo que eles falavam. Porque eram homens de oração e jejum. Tudo. Qualquer coisa que eles falassem, Deus cumpria. Se ele mandasse fechar o céu, se tivesse chuva, com sol, as nuvens tampavam e vinha chuva. Os maiores homens de Deus do passado. Tudo é possível ao que crê. Amém, meus irmãos? Tudo é possível ao que crê. Se você ora e jejua, meu irmão, você tem fé, eu não duvido de nada que você pedir a Deus, que Deus não vai te ouvir. A Bíblia fala que a fé move montanhas. Amém, meus irmãos? Eu não duvido nada. Amém, meus irmãos? Por isso nós temos que orar e jejuar. Só quem gosta de oração e jejum entende o que eu estou falando. Amém, meus irmãos? Não estou falando sobre heresia, não, meus irmãos. Não estou falando sobre coisa fora da Bíblia, não. Mas tudo que é possível que Deus pode fazer para o homem faz sim, meus irmãos. Deus faz o que ele quiser, meus irmãos. Por favor, meus irmãos, o que Deus quiser, ele faz. O irmão está orando, o irmão está jejuando, o irmão está buscando, irmão. Não duvido nada, não, meus irmãos. Não duvido nada, não, meus irmãos. Porque o irmão está com fé. Para pensar, o irmão que fica lá no monte, lá 10 dias, 20 dias, meus irmãos. O irmão está igual uma tocha humana, igual uma labareda de fogo, meus irmãos. O irmão está igual uma labareda de fogo, meus irmãos. Amém, meus irmãos? Não duvido nada, não, meus irmãos. Da comunhão dele com Deus, não duvido nada. Amém, meus irmãos? O irmão está uma tocha humana. Amém. Por isso que nós temos que respeitar o ministério de quem ora e quem jejua, meus irmãos. Nós temos que respeitar. Se você não ora no jejua, você fala mal do ministério que ora e jejua, meus irmãos. Você me perdoa, meus irmãos, mas é falta de vigilância. Porque tem que ter oração e jejum. Olha o pastor Rodrigo Cruz, olha o pastor Tiago. Desde quando eu me entendo por gente nessa internet, os dois oram. Aí você está falando, você bachula tanto o pastor. Não, é porque é os dois ministérios que pregam a doutrina. Ora e jejua que eu conheço. E o do nosso irmão Diego Lopes, o do nosso irmão lá Iadute, dos irmãos da Iadute. Entendeu, meus irmãos? É os ministérios que eu conheço, que prega e vive o que prega, meus irmãos.
Nosso irmão Palavra de Cristo Revelada, que de vez em quando comenta no canal. Eu não duvido nada, não. Se o irmão postar lá um vídeo que desceu um anjo e conversou com ele, não duvido, não. O irmão tá orando. O irmão tá jejuando. Você vai duvidar de quê, meus irmãos? O irmão tá cheio do poder de Deus, cheio da graça de Deus, cheio da comunhão com Deus. Amém, meus irmãos? Não duvido nada, meus irmãos. Não duvido nada. Amém, meus irmãos? Porque os crentes do passado, quando consagrava, meus irmãos, sai da frente, porque tudo que eles falavam cumpria. Eles ficavam assim, irmão, para você saber que Deus está comigo, vai cair 7 demônios. E ele falava o nome dos 7 demônios. Pulava 7 demônios na igreja. Eles ficavam, irmão, para vocês crerem que o Espírito de Deus está comigo. Tem uma irmã aqui que está com câncer, ela vai chegar aqui na frente, vai vomitar na porta do púlpito aqui, vai vomitar. Vomitava, meus irmãos. Vomitava o câncer. Eu tive lá, eu vi, meus irmãos. Os irmãos pagavam preço demais. Paralítico levantava. Era milagre um atrás do outro, meus irmãos. Era só coisa forte que acontecia, meus irmãos. Amém, meus irmãos? Só coisa forte. Eu não duvido de nada de quem ora e jejua, meus irmãos. Então vai orar e vai jejuar para Deus abençoar seu ministério. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Deus abençoa, meus queridos irmãos. Deus los bendiga. Amém, meus irmãos. Louvado e engrandecido é o nome de Deus. Deus abençoa. Se o Rodrigo Cruz estiver aí, eu não sei. Deus abençoa. Nossa irmã Silvana Nunes, Deus abençoa. Nosso irmão Gabriel Brito, Deus abençoa. Nosso irmão Tiago Souza, se estiver aí, Deus abençoa. Os irmãos que oram comigo aí, o nosso irmão do canal Igreja Jesus Cristo Pentecostal, Jesus Cristo salva, Deus abençoa. Amém, meus irmãos. Todos os irmãos que estão aí, Deus abençoa. Nosso irmão Diego, eu não sei se está aí, mas se tiver, Deus abençoa. Nosso irmão Diego Lopes. Aí nós, todos os irmãos que estão aí, ó. Eu não estou enxergando muito, não. Eu conheço só por papelzinho. Carol Queres. JG Pregação, Deus abençoa. Luiz Antônio, Deus abençoa. Jailson, nosso irmão Jadson. Amém, irmão Jadson. Deus abençoa. Todos os irmãos que estão aí, meus irmãos. Deus abençoa vocês, meus irmãos. Não tem palavra para agradecer vocês ficar na live até agora, viu, meus irmãos? Deus abençoe a todos os irmãos, viu, meus irmãos? Vamos orar e vamos jejuar, irmão. Vamos seguir o exemplo certo, oração e jejum. Amém, meus irmãos? É isso aí que vai manter nossa comunhão com Deus, vai nos dar graça para nós fazer sinais de maravilhas e glorificar o nome de Deus. Amém, meus irmãos? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos. Obrigado, Diago, que me ajudou aí, o irmão Diego que me ajudou. Deus abençoa. Fiquem em paz, meus irmãos. Fiquem em paz, meus irmãos. Fiquem em paz.